Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário em que você vai estar a ouvir este áudio. Vamos hoje então dar sequência à nossa fase preparatória para a segunda Câmara, que começou no dia 29 de agosto de 2020, né? E esta fase preparatória fica gravada para as próximas fases preparatórias, para novas turmas que vierem a serem constituídas de hoje em diante. Então, na nossa primeira aula, nós vimos como reconhecer na prática que a essência ela está atuando, quer dizer que ela está consciente. Hoje nós já vamos perceber como nós conseguimos reconhecer que agora é a personalidade que está a atuar. Então, a partir do momento que você está consciente, você vai começar a perceber quando é que a personalidade começa a tomar conta, a substituir, a invadir o espaço da consciência. E que isto certamente vai levar você para um estado de fascinação e sonho. A identificação, ela vai existir, porque você identifica as coisas que estão à sua volta. Mas, no momento em que você identifica uma coisa e se associa a esta coisa, principalmente por uma questão de personalidade, é óbvio que vem a fascinação e, seguido dessa fascinação, o sonho acordado. Certo? Então, nós vimos na aula Ego, Personalidade e Essência, né, a aula número 2, né, da primeira Câmara, que a personalidade ela é um conjunto de informações. Que este conjunto de informações eles já começam a entrar dentro de nós, ou a nos constituir, vamos dizer assim, principalmente através do ADN, pela genética, né? Do pai e da mãe e da árvore genealógica de ambos. Claro que isso vai ser sintetizado pelaquilo que cada um, o pai e a mãe, eles mais salientam. Então, todo o conjunto de informação está lá no código de ADN de cada um deles, do pai e da mãe. Tá tudo lá, completinho, certo? Desde lá da origem, vamos colocar assim, desse pai e dessa mãe, origem que eu digo, das vidas anteriores, dos seus antepassados, tá tudo lá. Toda a informação está no inconsciente de ambos. Completa. É um livro histórico completo que abrange séculos de informação. Se você ainda não tinha chegado a esta conclusão, né? Agora eu lhe trago esta informação a mais. Então, mas por que que todo este conteúdo, todo este histórico secular ou seculares, eles não vêm à tona? Porque há um filtro. E esse filtro é a personalidade. Ela vai filtrar aquilo que está de acordo com os costumes, com a tradição, com a cultura do país, da nação em que você nasce. Em determinada época, que aí tem a ver com o tempo, né? Tempo e espaço. Então, se eu nasci em determinado tempo, eu estou presente em determinado espaço, que é aquela nação, aquela família, dentro daquele contexto cultural, papapá, papapá, etc. Então, a minha personalidade irá filtrar os aspectos que fazem parte de todo o histórico da árvore genealógica familiar, de séculos, como eu comentei antes, vai filtrar aquilo que vai se manifestar, aquilo que vai ser a base daquele indivíduo, pelaquela existência. Incrível, né? E esta é a realidade. Então, se a personalidade é esse conjunto de informações
e ao mesmo tempo ela é os aspectos de pai e de mãe, quando nós nascemos, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, ela vai pegando mais informações para fazer esse filtro ser mais preciso, mais objetivo, para estar mais de acordo com o momento atual daquela existência. Ao completar a formação da personalidade, a personalidade já está formada. Agora, no dia a dia da convivência com a família, com o pai e a mãe, com os irmãos, com alguns vizinhos, vai fortificar, robustecer mais ainda determinados padrões. Melhor ainda dizendo, determinadas informações que a personalidade ela está sendo constituída, ou melhor, que ela já foi constituída. Certo? Eu diria que seria assim. É como você pegar um pedaço de madeira ou uma pedra e agora você vai talhando a madeira ou talhando esta pedra para dar forma. Então, a sua personalidade está formada? Está formada. Mas ainda existem alguns detalhes que você vai reforçar neste formato que você deu àquela madeira ou àquela pedra. Esses detalhes são aquilo que vai robustecendo aspectos da personalidade daquele indivíduo, daquela pessoa. Ok? Entendido isto, então como é que você reconhece quando a personalidade está a atuar? Primeiramente, você precisa perceber os padrões de comportamento que você tem. Padrões de comportamento. Como é que você se comporta em determinado ambiente? Ah, mas Marcos, num ambiente de trabalho eu tenho que ter determinado tipo de comportamento, porque lá existem as regras, existe isso, existe aquilo. Ok. Mas você só se comporta desta forma porque a sua personalidade já tem esses valores. Não concorda comigo? Ah, não concorda? Então vamos ver. Um jovem que não tem determinados valores na sua personalidade, dentro de uma escola, ele poderá se comportar de maneira o quê? Rebelde, agressiva, displicente, irresponsável. Não dá atenção para as aulas, não dá atenção para o professor, não respeita o professor, não respeita os colegas, está sempre fazendo barulho, está sempre incomodado. Então não é a escola que determina como ele vai atuar. São valores de comportamento, da personalidade que ele já carrega dentro dele. Dentro dele. Certo? Dentro dele. Se ele não tem esses valores, não importam as regras. Vamos para outro exemplo? O assaltante. Ele não tem valores éticos e morais dentro de uma sociedade organizada, entre aspas, para atuar. Porque ele atua de acordo com as suas necessidades, carências, desejos. Porque os valores da personalidade, por mais que o pai tenha tentado dar, por mais que o pai tenha tentado oferecer, ele preferiu, deu atenção a valores lá de fora. De amigos, colegas, que foram robustecer, que foram fortificar as tendências que ele já carregava no seu interior, de personalidade. Por quê? Estou a salientar isto. Porque se nós fôssemos estudar o histórico desta árvore genealógica familiar, certamente encontraríamos lá no passado que já foi detectado na mãe propriamente dita da criança, por exemplo,
ela veio reclamar para mim numa consulta que o filho não gostava de estudar. Ok? Aí eu continuei conversando com ela, tudo mais, etc. E eu perguntei para ela: quando você estava na escola, gostava de estudar? Ah, eu também não. Ela deu um sorrisinho assim, né? E disse: eu também não. Tá aí a resposta. E o pai, como é que era? Ah, o pai já gostava de estudar, mas a mãe não gostava. E o filho não gostava também de estudar. Por mais que a mãe brigasse com ele, discutisse com ele, obrigasse ele, botasse de castigo, exigisse, cobrasse, etc., a questão comportamental, o padrão que estava lá inserido na personalidade, era o da mãe de não gostar de estudar. Ela estava vendo o quê? Um espelho de comportamento. Era isso que ela estava vendo. E é óbvio que ela não gostava de ver no filho o que ela não queria olhar para ela, ver nela. Entenderam? Então, é isto que nós temos que perceber: padrões de comportamento. Segundo aspecto, aspectos físicos. Quais são os aspectos físicos predominantes em você? É de pai ou é de mãe? Quais são as tendências que você tem? Se você tem a tendência a engordar, né, a ser mais fortezinho, como se diz, e a mãe tinha essa mesma tendência, e o pai só foi aumentar de peso tardiamente, na idade avançada, mas a mãe sempre teve uma tendência desde cedo a ter um padrão mais robusto de corpo, então você tem um padrão, aspecto de personalidade, de aspecto físico da mãe. É da mãe. Mas se o pai ou o avô, né, que pode ser predominante também desta parte, só foi ter uma barriguinha, vamos dizer assim, mais volumosa a partir dos seus 40, a partir dos seus 50 anos, então você tem um aspecto físico mais de pai. Então, o padrão da sua personalidade em aspecto físico é o pai. Então, provavelmente você tem gestos semelhantes a ele, você caminha de forma parecida com a dele, você tem um corpo ágil como o dele, ou uma tendência a ter uma certa agilidade como ele tinha, que a mãe não tinha, ou vice-versa. Então, aspecto físico, capacidade física, resistência física. Tá? E que, claro, isto vai repercutir no estado de saúde. Então, se o neto tem tendência a diabetes que a avó teve, então qual é o aspecto dele? De personalidade, em termos de saúde? É da avó pelo lado da mãe ou pelo lado do pai. Se é pelo lado da mãe, então é duplo aspecto feminino. Avó, mãe, ele é um menino, mas o aspecto dele é uma tendência a ser mais feminino. Não é gay, é feminino. Tá? Salienta mais o. Como é que a gente diz? A parte feminina, né? Que a gente diz. Isto. A polaridade, desculpe. A polaridade feminina. Não é gay, mas ele tem mais aspecto feminino. Se é a avó por parte de pai, ele tem um aspecto masculino. Porque com certeza essa avó, ela tinha um aspecto masculino, mesmo sendo mulher. Era aquela mulher que pegava na enxada, que pegava na foice, que pegava no machado, cortava lenha, pegava peso, como se fosse um homem. E pegava mesmo. Então ela tem um aspecto amasculinizado, ou masculinizado, desculpe, masculinizado. Né? O A não tá. É masculinizado, mesmo sendo mulher. Ah? Então, isto são aspectos que nós temos que observar. E depois, outro aspecto, tudo isso você vai observando quando você está consciente e
a consciência ela vai dando espaço para algum tipo de reação, algum tipo de comportamento, algum tipo de atividade, seja da mente, seja emocional, ou seja física. A mente ela pode ser muito mais reativa ou mais introspectiva. O que seria uma mente reativa? É aquela mente que, para além de pensar, você expressa o que está pensando com total facilidade, muitas vezes até nem dando importância a quem está ao seu redor. Por exemplo, uma pessoa que do nada começa a falar dentro do autocarro, mas não tem ninguém falando com ela. Mas a mente está tão ativa, é tão reativa, que a boca expressa o que ela está pensando. E para ela aquilo ali é natural. Ou então, tudo que ela pensa, tudo que ela interpreta da vida, do mundo e das pessoas, ela só guarda para ela. Ela só guarda para ela. Ela não fala, ela não expressa, ela não coloca para fora. Ela só guarda, só guarda, só guarda. Até um dia que explode, claro. Enquanto que a mente reativa, ela vai explodindo a cada momento. É praticamente espontânea. Né? Então, isso são padrões que você tem que observar, porque isto é personalidade. Ah, não é ego? Não, é personalidade. Aquela pessoa que tem a mente focada. Então, agora você tem que ver em que a sua mente normalmente está focada. O que ela está sempre buscando. É aquele exemplo, né? Vamos dar um exemplo pontual. Uma mulher, quando descobre que está grávida, ela vê mulheres grávidas em todo lugar que antes ela não via. Né? É. Uma pessoa que está querendo fazer uma mudança, por exemplo, né, de casa, ela vê carrinha e caminhões e tudo, por tudo quanto é lugar, que antes ela não dava muita atenção. Porque ela está procurando uma carrinha, um caminhão, né, que faça mudança para ela. Hã? Uma mulher ou um homem que está se propondo a casar, em todo lugar vai ver coisa de casamento. Porque a mente agora está focado, mas isso é pontual. Uma mulher ou um homem que está procurando um parceiro, uma parceira, em todo lugar que ele olha, ele vai ver casais. Para todo lugar que ele olha, ele vai ver casais. Mas antes, aqueles casais também existiam, também estavam presentes no dia a dia dele. Mas ele não estava focado nisto. Ele estava focado em outra coisa. Mas é pontual, é um foco pontual. Ah, eu quero mudar de emprego. Então agora o seu foco é olhar nos noticiários, é olhar no diário, é você ir no Facebook procurando perceber propostas, né, de emprego. Que antes essas propostas estavam lá presentes, mas você não dava atenção para isso. Isso é pontual. Ah, você gostou de uma série, ou então uma série chamou a atenção, você viu o trailer daquela série, viu ali os componentes, isso chamou a atenção de você. Agora, para onde você olhar, dentro da internet, daqui a pouco está lá. Um título, alguém fazendo um comentário, uma propaganda, um áudio, alguma coisa no YouTube. Tudo vai estar chamando a atenção sua para aquela série. Mas isso é pontual. Isto tudo que eu estou dizendo para vocês é pontual. É da personalidade? É, porque agora a mente está focada naquilo. É personalidade. Mas como é que eu sei que não é pontual? Porque é o seu carro-chefe. Aí você tem que observar o que é mais importante, em que você coloca maior prioridade na sua vida. Prioridade. Ah, Marcos, mas a minha prioridade maior na vida são as minhas 8 horas de trabalho. Sim, você cumpre 8 horas de trabalho.
mas a sua vida, a prioridade é o trabalho? Você só pensa em trabalho? Você só leva trabalho para casa? Você tá em casa e está preocupada com o trabalho? Você vai para a casa de banho para tomar um duche, está preocupada com o trabalho? Você vai para a cama preocupada com o trabalho? Já acorda de manhã preocupada com o trabalho? Então, sim. A sua prioridade quer dizer a sua mente está focada no trabalho. Ah, mas Marcos, eu agora estou apaixonada, estou com um namorado. Isto é foco mental momentâneo. Porque no momento em que você sentir que aquela relação já está indo bem, que as coisas estão se encaminhar, a sua personalidade volta de novo para o seu foco prioritário, que é trabalho. E o que acontece na maioria das vezes com certas relações? Acaba. Porque enquanto a mente estava focada em conseguir alguém, em estar com alguém, em agradar alguém, em fazer os miminhos para alguém, em conquistar aquela pessoa, ela estava focada. Mas a prioridade dela não é isto. A prioridade dela é trabalho. Quando ela sentir que a coisa já está pronta, já está segura na mão, ela vai voltar para a sua prioridade, que é o trabalho. E a relação pode fracassar. Normalmente fracassa. Eu diria que, para ser bem otimista, 80% de certeza que fracassa. Percebeu? Por isso que muitas vezes aquela história da incompatibilidade entre casais, ela passa a ser uma realidade porque a personalidade tem um foco diferente do outro, da personalidade do outro. Uma personalidade está focada mais no trabalho, a outra personalidade está focada mais na relação. Percebeu? Claro que aquele que está focado na relação vai se sentir rejeitado, vai se sentir jogado de lado, vai se sentir insatisfeito, vai se sentir milhares de coisas, porque o outro está focado no trabalho. É óbvio que isso vai acontecer. Ah, mas antes, Marcos, quando a gente começou a relação, não era assim. Volto a repetir. Porque naquele momento do foco era um momento de conquista. No momento que está conquistado, no momento que está sentindo seguro, pronto, a personalidade volta para o seu padrão. Ela volta para aquilo que ela é, que ela está focada, que a mente está focada. Isso é personalidade. Ah, mas e se os dois estão focados no trabalho, vai dar certo? Sim e não. Sim e não. Aí vai depender de certos fatores. A tendência é sim, porque os dois têm o mesmo foco trabalho. Seria interessante que os dois trabalhassem juntos, montassem uma empresa juntos, que poderia ter dois setores diferentes. Ela, por exemplo, é terapeuta e ele é arquiteto, no mesmo prédio, dividindo sala, trabalhando numa mesma empresa. Só que a empresa ela tem dois focos: terapêutico e arquitetura. Como é que ele poderia unir a arquitetura com a área terapêutica dela? Através do Feng Shui, por exemplo. Feng Shui é terapêutico, é terapia de ambiente. Através da harmonização do ambiente. Já está aí uma forma deles se encaixarem mais. Percebeu? Agora, se os dois são emocionais, se os dois têm foco na relação, como é que seria? Também podem trabalhar juntos, vendo, né, aspectos que aproximam mais, ou aspectos que até dão uma diferença entre os dois, mas os dois estão sempre juntos porque eles têm foco na relação. Ou então, ou então, vão ter que encontrar maneiras, né, para cada um ter a sua profissão dentro da empresa, né, que cada um queira, mas eles sabem que a prioridade deles é a relação.
Então, vão estar mandando mensagem seguidamente pela manhã, vão estar conversando no telemóvel, né? Ou videochamada no meio-dia, na hora do almoço, à tarde novamente. Chega em casa, eles não dão atenção para amigos, não dão atenção para a família, é só para eles, é só para eles, é só para eles. O que acontece? Qual é a tendência de acontecer com esse casal? Isolamento. Isolamento. Eles se isolam dos amigos, isolam-se da família, isolam-se da sociedade, porque eles querem viver a relação. Querem viver a relação. Né? A casa passa a ser um casulo desse casal. É bom? É. É mal? Também. Também. Entende? Porque tudo tem que se buscar um equilíbrio. Né? Tudo tem que se buscar um equilíbrio. Ok? Uma pessoa pode estar focada, que pode ser tanto por uma questão de trabalho, por isso que eu foquei esses dois primeiro, trabalho e relação. Tá? Trabalho e relação amorosa. Tá? Por quê? Porque uma pessoa pode estar focada, sua personalidade pode estar focada, sua mente pode estar focada na busca de segurança. Então essa busca de segurança vai ser pelo trabalho ou vai ser pela relação. Mas a busca de segurança é o quê? É a relação ou é o trabalho? Não, é segurança. Quer se sentir segura. Mas a prioridade é a segurança, não é a relação e não é o trabalho. Certo? O trabalho e a relação é a sequência dessa busca de segurança. Então, no momento que ela não se sentir segura nem no trabalho ou nem na relação, ela abandona. Porque o foco dela é segurança. Ela quer se sentir segura, mas nem sempre ela transmite essa segurança. Também tem isso. Pode acontecer isso. Tá? Mas a tendência é aquela pessoa ser mais dedicada do que a outra, porque ela quer segurança. Então ela quer passar segurança para o outro. Mas se o outro não devolver, a coisa fica complicada. Se a empresa não devolver isso para ela, a dedicação que ela está fazendo para ter segurança no trabalho, ela vai cair fora. É uma pessoa que está sempre insatisfeita. Seja numa relação ou seja no trabalho. Porque o foco dela é segurança. Perceberam? Tem aquelas pessoas que podem ter um comportamento mental ou um foco mental obsessivo. Querem tanto uma coisa que quando elas encontram esta coisa passa a ser tudo na vida delas. Tudo na vida delas. E aí advém os vícios. Os vícios. Um jovem que encontra como ele suprir uma carência emocional através da masturbação, ele vai ter vício de masturbação e dificilmente ele vai vencer esse vício. Porque isso é da personalidade. Está vincado na personalidade. Dificilmente ele vence. Eu não usei a palavra impossível. Tá? Uma mulher que ela encontra uma forma de suprir uma carência emocional vendo televisão, vendo programas na televisão, ou vendo coisas no telemóvel, seguindo as redes sociais, ela vai acabar criando uma obsessão pela rede social que vai se tornar um vício. E dificilmente ela vence esse vício, porque está vincado na personalidade. Volto a repetir, difícil não é impossível. Vai ser um longo trabalho. Vai conseguir vencer? Vai. Entenderam? E depois tem aquela questão daquela pessoa que pode ser mais mental ou mais emocional. Normalmente uma pessoa mais mental ela é mais prática, ela é mais sintética, ela é mais objetiva. Ela não fica buscando muito detalhes, muita coisa. Ela é aquilo. Você falou A, o A para ela serve. Ela não vai buscar B nem C. Porque ela é mental. A mente dela é aquilo. Olha, acende para mim esse abajur. Ele vai lá e acende o abajur. Ele não vai perguntar, sim, mas quando? Em que momento? Em que hora? Por quê?
Ele não vai perguntar. Porque a mente está dizendo, é o abajur, e pronto. Aí a outra pessoa, não, mas eu não disse que era agora. Ah, tá. É mental. É prático, é objetivo. Se tem 3 abajures dentro do quarto, e a mulher diz pro cara, olha, faz o favor, acende o abajur. Ele vai acender o primeiro que estiver perto dele. Aí ela vai dizer, não, mas não era esse, era o outro. Entende? Porque é mental. É mental. Agora, se é emocional, ah, tá, mas qual é? Qual é o abajur que você quer que eu ligue? Que eu acenda? É o rosa? É o vermelho? Ele até vai ser atraído pela cor, nem é pela questão do abajur em si. Aí o emocional é tudo pela beleza, é tudo pelo detalhe, é tudo pela estética. Isso é uma mente focada emocionalmente. Quando olha para uma pessoa, olha a estética, olha a simetria do rosto, do corpo. Isso é emocional. Cor dos olhos, a, o veludo na voz, veludo na voz, isso é emocional. Os gestos, a maneira que senta, isso é emocional. Etiqueta é coisa emocional. É emocional. Porque é estética. Entende? Agora, o mental não. O mental não vai olhar a estética propriamente dita. O mental vai olhar o que essa pessoa me ensina. O que essa pessoa me transmite. O que eu vou aprender com essa pessoa. Ela gosta de viajar, aí eu também gosto. Ela gosta de olhar o céu e observar as estrelas, eu também gosto. Aí ela gosta de ver Discovery, ela gosta de ver programas de documentário, eu também gosto. Isso é mental. Aí ela gosta de ver filmes de ação, Identidade Bourne, né? É mental. Ah, não, ela já gosta mais 50 tons cinzas, né? 50 tons cinza, né? Isso já é emocional, né? Ou ela gosta de ver os 365 dias, já é emocional. Ou gosta de ver como é, As Aventuras da Dora, né? Que é uma animação que tem no Panda, é emocional, entende? Então, a gente tem que observar estas coisas no nosso dia a dia para nós nos conhecermos, para nós percebermos a nossa personalidade. E aí nós vamos mudando, porque personalidade são os nossos hábitos, que estão relacionados com a nossa cultura, que estão relacionados com a tradição familiar, que estão relacionados com o nosso dia a dia, as pessoas que nós convivemos, as crenças da família, tudo isso é personalidade. Ah, minha mãe tinha medo de raios, relâmpagos. Então ela botava uma toalha para tapar os espelhos. Você ainda hoje tem esse hábito? Por quê? Com certeza porque sua mãe fazia. Mas você vê lógica nisso? Lógica, eu tô falando. Lógica. Ah, mas Marcos, eu sou emocional. Sim, o emocional tem que aprender a ter um pouco de lógica. E o mental tem que buscar ser mais emocional. É o equilíbrio, é a harmonia. Você vê lógica em botar toalha na frente do espelho porque está relampeando lá fora? Tem lógica. Ah, eu não passo debaixo de uma escada porque minha mãe dizia que dava azar. Tem lógica? Ah, não, porque pode cair alguma coisa na minha cabeça. Tem lógica? Tem lógica? Tem que avaliar isso. Ah, eu não acredito nessas coisas de espiritualidade, eu não acredito nessas coisas do além, essa história da vida após a morte. É, o Samael diz que é assim, o fulano diz que é assado, mas eu não acredito muito porque eu não vi. Isso é mental. Isso é mental.
Isso é totalmente mental. Ah, essa história da transmutação da energia sexual, será que isso é mesmo? Ah, eu não vejo nenhum cientista falar nisso. Isso é mental. Isso é mental. E será que a gente mata mesmo o ego fazendo esse trabalho que é orientado dentro do gnosticismo? Que a gente está ali e pede mãe divina, desintegra esse ego. Aí eu imagino aquela mulher, aquela santa, né, com uma espada de fogo, uma espada de luz, que corta a cabeça ou que bota fogo naquelas imagens dentro da minha mente. Mas isso acontece mesmo? Eu estou realmente desintegrando? Isso é mental. Isso é mental. Isso é mental. Então a sua personalidade é mental. Não, Marcos, mas eu sou emotivo. Não, você é mental. Porque para tudo você quer ter uma explicação científica. E por mais que lhe provem, e até você encontra provas dentro de você na prática do que você está fazendo, ainda assim você tem dúvida. Então você é mental. A sua personalidade é mental, é focada na mente. É uma personalidade de pai. Evidentemente. Evidentemente. Ou então é materna, que aí também depende, né? Você tem que avaliar qual dos dois na família era muito religioso. Se era a mãe, você diz assim: ah, mas a igreja nunca disse isso. Eu não li nenhum livro bíblico. Se eu for perguntar para o padre vai dizer que desconhece. Mas era sua mãe que era religiosa? Então você é emocional, religioso, por parte de mãe. Esse é o seu comportamento, esse é o seu padrão mental. Essa é a sua personalidade. Entenderam? Avaliem isto, mas principalmente auto-observem-se. Auto-observem-se. Eu vou precisar que vocês me enviem um relatório até sexta-feira, às 21 horas, me dando feedback desta aula. Como, na prática do aqui e agora, vocês observarem a sua personalidade e você me dizer: Marcos, descobri que eu tenho este aspecto. Isso me mostra que a minha personalidade é mais masculina ou mais feminina. Eu descobri este aspecto. No mínimo, tem que ter 4 aspectos que você percebeu. É no mínimo. E a partir desses 4 aspectos, você vai dizer: eu chego à conclusão que a minha personalidade é mais masculina. Ou eu chego à conclusão que a minha personalidade é mais feminina. Certo? Como você já sabe, trabalhar a morte do ego. Então, durante o processo de compreensão profunda do eu, você vai observar essa personalidade. Qual é o eu que se manifestou? Ah, o eu da gula. Mas a personalidade, ela está vinculada com o que para que esse eu da gula possa se manifestar com total facilidade, com portas abertas, com espontaneidade, a qualquer momento do dia. Hã? Você tem que observar qual é o aspecto na personalidade, qual é o padrão de comportamento da personalidade, em que ela está vincada, que esse eu tem facilidade de manifestação, de atuação, várias vezes ao dia ou seguidamente. É personalidade emocional? É personalidade insatisfeita mentalmente? Você tem que avaliar isso, você tem que estar consciente para perceber. Por que você tem essa gula por chocolate, por exemplo? Isso é um hábito que você criou ao longo do tempo. Por quê? O que você está querendo saciar? O que você está querendo preencher da sua vida que não está satisfeita? É isto? É mental ou é emocional?
Você tem que ter saberes. Certo? Mas por que esse hábito de gula de chocolate ele é um fator que você deve avaliar? Porque ele está presente no seu dia a dia várias vezes. Não é aquela coisa de você pegar um chocolate e comer. Não é isto. Você não consegue parar de comer o chocolate enquanto não vê o fim do pacote. É nesse sentido. Aí isso sim tem a ver com isso que nós estamos a falar. Percebe? À noite me apetece comer mais do que durante o dia. Por quê? Porque estamos no verão. Tem realmente alguma coisa a ver? Olha lá para trás. Olha lá atrás. A sua mãe pensava assim? O seu pai pensava assim? A sua família tinha essa crença? No verão a gente não precisa comer muito. A gente bebe mais líquido, come coisinhas mais leves, porque no verão não apetece comer comida. Hã? É um padrão da família. Isso é personalidade, é tradição familiar. Que você segue de olho fechado. Em outras palavras, é um cego seguindo cego. Entendeu? Então, até sexta-feira, às 21 horas, eu vou estar esperando o seu feedback desta aula, onde você vai colocar: percebi este, são 4 no mínimo, 4, e você vai então chegar a uma conclusão. Olha, neste momento, concluo que a minha personalidade é mais masculina. Ou, neste momento, concluo, a partir desses 4 itens, desses 4 aspectos que eu percebi, que a minha personalidade é mais feminina. Ok? Então, muito obrigado. Eu espero que todas essas informações tenham verdadeiramente contribuído em aprofundar o seu trabalho interno de autoconhecimento, porque isto é autoconhecimento. O resto que se fala aí fora, que se diz autoconhecimento, não é autoconhecimento. Você ler num livro algo sobre algo não é autoconhecimento. É você se olhar. É você se auto-observar. É você se conhecer. Ok? Muito obrigado. Meu nome é Marcos, o ser Marcos, do Lumisial Gnóstico Pirâmide Dourada, Funchal, Ilha da Madeira, Portugal, representante oficial da SGI, Sociedade Gnóstica Internacional, na Europa. Com a Associação Equilíbrio Infinito, que é a associação que dá respaldo jurídico para que a SGI possa estar presente aqui conosco. Muito obrigado, bom estudo e bom trabalho.